sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de religião, ética e filosofia? Então vem aqui comigo. Na aula passada nós falamos sobre alguns conceitos da ética e sobre o problema ético a partir daquele texto, lembra? Pescando o maior peixe de todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a ética no cotidiano e vamos falar sobre a importância da ética. Mas antes, nós vamos corrigir o exercício que ficou aí da página 408, o exercício 1 e 2, tá bom? Então pega todo o material de vocês aí, o exercício que pressuponho que já esteja feito e nós vamos aqui rapidamente corrigi-lo. A primeira questão é para que vocês montem uma carta enigmática. Vocês deveriam aí juntar, né, os dados e formar uma frase. E qual é a frase aí que vocês formaram? Se puder, coloca aí nos comentários, porque a gente pode dar uma conferida. Mas, para que a gente possa ganhar tempo, a frase é o seguinte: a ética deve ser praticada desde cedo na vida das pessoas. Lembra que nós falamos um pouco na aula anterior sobre isso? Questão número 2. Destaque os balões em que há ações que ajudam a vivenciar a ética. Então, quais foram aí os balões que vocês destacaram, ou pintaram, ou marcaram? Bom, se você marcou os 3 que vou citar agora, a questão está correta. Primeiro, ter respeito por qualquer ser vivo. Fazer fofocas? Não, né, gente? Claro que não. Falar sempre a verdade, é o segundo. E o terceiro, ser sensível ao sofrimento alheio, ou seja, ser sensível ao sofrimento das outras pessoas. Lembra que nós falamos que a ética tem a ver com relacionamentos? Ok. Então, está aí a correção do nosso exercício que foi passado. Vocês devem conferir as questões, tá? E deixar aí nesse material guardadinho, porque no retorno a gente dá o visto. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a ética no cotidiano e a importância da ética. Então, abre lá o teu livro na página 406 e 407, porque é aonde nós temos o nosso conteúdo. Na aula anterior, como eu já falei, nós falamos sobre algumas definições de ética, certo? Mas aqui eu quero trazer mais 2 definições para que a gente expanda um pouco mais a nossa compreensão do que é ética. Bom, a primeira é proposta pelo nosso livro e a segunda é uma proposta que eu trago aqui para nós. Por quê? Porque a primeira diz que a ética é o conjunto de regras, de princípios e ideias que fundamentam as ações de um indivíduo. Lembra na aula anterior que nós falamos que ética tem a ver com viver bem com as outras pessoas? Agora ele já expande um pouco mais essa compreensão e diz que tem a ver com regras, com princípios, com ideias que fundamentam as ações de um indivíduo, que fundamentam a maneira como ele age, que estabelece a maneira como ele age. Todas as vezes que nós agimos, falamos, pensamos no mundo, nós agimos segundo um fundamento, segundo motivações do nosso coração. E, em parte, a ética ela é regida por essas motivações, né? Por essas regras e ações. Mas ela não pode ser algo puramente individual. Ela não pode ser algo puramente fundamentada na razão, no raciocínio. A ética tem a ver com algo externo, fora de nós. Lembra que eu também falei isso? É daí então que nós vamos para a nossa próxima definição. Ética é o estudo da moralidade do homem. Então tem a ver com um padrão moral que impõe a indivíduos uma maneira adequada de se comportar e de se relacionar com as outras pessoas. Agora a pergunta é: essa ética que se dá no nosso cotidiano, ela tem a ver com o que fora de nós? O que é que estabelece esses padrões? Né? O que é que diz para o indivíduo o que é certo ou o que é errado? Aí nós vamos pensar aqui em algumas questões. Olha só, existem algumas coisas que são reflexos da cultura, do costume ou tradição de um povo. Então,
essas expressões culturais, essas expressões de costumes, elas não têm a ver, propriamente dito, com a ética. Elas são padrões de um povo, individuais, muitas vezes construído pelas pessoas. Embora esses costumes eles devam ser observados e devam ser praticados, né? Há algo maior do que isso. E é onde eu entro aqui. Existem coisas que são universalmente comuns, ou seja, que valem para todos os povos em todos os lugares. Então, esses padrões universais e gerais que regem, né, o nosso relacionamento, eles são padrões externos a nós. Ele não foi criado por um povo, por um costume, por causa de uma região, mas ele tem a ver com um padrão de moralidade. E esse padrão, ele é criado por quem? Quem foi a pessoa que pensou e criou um padrão moral para que as criaturas ou que os homens eles possam viver de acordo com isso? Bom, esse padrão que é universalmente apresentado ao homem em todas as culturas, seja lá no Japão, seja aqui no Brasil, ele é um padrão moral que reflete o caráter do seu Criador, ou seja, daquele que criou o mundo, daquele que fez todas as coisas. Ele também deu às suas criaturas um padrão moral pelo qual viver. Por exemplo, de onde é que vem a ideia de que nós não podemos matar o outro? Porque matar é algo ruim ou mal. Então, essas ideias e esses padrões, eles refletem o caráter do seu Criador, refletem o caráter de Deus, e eles são de maneiras mais específicas nos apresentados a partir da lei de Deus. A lei de Deus, que nós vamos tratar também em aulas posteriores, ela nos dá um padrão de moralidade que, independente da do seu pensamento, do seu costume, né, da sua cultura, ele estabelece para nós a maneira como nós devemos agir, né? É daí que vem a ideia de não matar, não mentir, né, não cobiçar o que é das outras pessoas. Então esse padrão ele reflete o caráter do Criador. Mas qual é a importância da ética então? Se a ética ela se desenvolve no cotidiano, e aí eu quero que vocês notem essa palavrinha cotidiano, porque como nós já falamos, a ética tem a ver com o estudo de princípios, o estudo de ideias, o estudo, né, de condutas morais, tá? Que se dá ou que se desenvolve no cotidiano das pessoas. É por isso que eu passei um trabalho para vocês, para que vocês construíssem uma plaquinha com uma frase ética que representasse uma maneira, uma conduta, uma maneira de viver, tá? Nós não vamos poder ver aqui agora essas plaquinhas, mas em outra oportunidade vocês devem ter essas plaquinhas aí prontas, porque eu vou solicitar para que vocês apresentem para a turma, ok? Mas não esqueçam disso, né? A ética tem a ver com o estudo desses valores, desse padrão moral, né, que dita uma conduta que acontece no cotidiano, no dia a dia das pessoas. E por que essa ética ela é importante, gente? Eu trouxe aqui 3 coisas para nós. A primeira é porque a ética é importante porque ela possibilita que as pessoas convivam de modo pacífico, tá? As pessoas elas terão um relacionamento agradável, se respeitar umas às outras, né? Os direitos, os deveres e a dignidade, acima de tudo, do ser humano ou da outra pessoa. Mas também, preste atenção, a ética é importante, pois leva as pessoas a entenderem que que uma sociedade ela não pode prosperar sem ser moral. Se nós não tivermos o mínimo, né, de senso de moralidade, de como nós devemos nos comportar em sociedade, de acordo com os nossos relacionamentos familiares, na escola, no trabalho, entre amigos, na igreja ou em qualquer outro lugar, se nós não tivermos um mínimo senso de moralidade nesses relacionamentos,
eles estão fadados a desmoronar, certo? Então, por isso que a ética é importante, porque uma sociedade que não se fundamenta dentro de um padrão ético, dentro de um padrão moral, ela cai como um prédio sem fundamento. A terceira coisa é que a ética ela é importante porque nos auxilia nas escolhas morais que enfrentamos todos os dias. Eu não sei se você já parou para perceber, mas todos os dias nós enfrentamos problemas éticos. Todos os dias nós temos que lidar com o mínimo que seja da ética no nosso cotidiano. Então, o estudo da ética desses casos, eles nos auxiliará a tomar as melhores decisões, não pensando somente em nós, mas pensando no bem comum, no bem de todos, no bem da sua escola, no bem da sua família, no bem da sua cidade, e pensando de uma maneira comunitária como nós somos criados para viver. Então, por isso que a ética é importante. Agora, imagine aí comigo ou com alguém que esteja na sua casa nesse momento. Pense um pouquinho sobre isso. Você já pensou um mundo em que as pessoas fazem o que querem, na hora que querem e do jeito que elas querem? Como seria esse mundo? Pense um pouquinho aí, como seria um mundo em que as pessoas não obedecem padrões, não se submetem a leis, não estão preocupadas com a questão moral da sociedade? Você pensou como seria um mundo dessa maneira? Seria um mundo desgovernado, seria um mundo sem limites, seria um mundo, uma catástrofe. Então, para que a gente veja um exemplo aqui, nós, com respeito ao idoso, já que essa semana nós lembramos, né, da maioridade, e vista por muitos de maneira negativa, mas observem como a ética era importante no nosso cotidiano. Você já imaginou um jovem que sobe no ônibus, no coletivo, senta na cadeira que está reservada para os idosos, as gestantes, né, os deficientes, e na próxima parada um idoso sobe no ônibus lotado e não tem onde sentar, e ele precisa enfrentar todo aquele percurso em pé no ônibus, com dificuldade, porque o jovem não foi capaz de ceder o lugar que era reservado para o idoso, para que ele pudesse sentar. Talvez você diga, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não faço isso. Mas lembra que nós falamos na aula passada, que embora as coisas não aconteçam conosco, nós precisamos estar atentos às atitudes antiéticas, porque isso tem a ver com você no futuro, tem a ver com a sua família. Você gostaria que o seu avô subisse no ônibus, tivesse que enfrentar todo o percurso do coletivo em pé, porque um jovem sentou no lugar dele e não foi capaz de levantar-se para ceder o lugar? E como será isso no futuro, quando nós formos idosos? Como nós enfrentaremos essas questões? Como seria um mundo sem padrões éticos? Como seria um mundo em que jovens não respeitam idosos nas filas? Como seria um mundo em que as pessoas só mentem, só roubam, que não estão nem aí para esses padrões? Seria muito difícil viver num mundo como esse. É daí que eu chamo a sua atenção para duas coisas para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. A ética é uma ação individual. É uma ação que você precisa pensar racionalmente. Ninguém vai poder pensar por você. E é você que vai tomar uma atitude ética no ambiente de trabalho, da escola, da família, ou onde você estiver. Mas as consequências da falta de ética atingem toda a sociedade. As consequências de agir de maneira antiética atingem de uma maneira bem sutil você na sua casa, eu na minha casa e toda uma sociedade. Daí, gente, a importância de nós pensarmos na ética. E é isso que eu queria que vocês fizessem agora. Qual a importância da ética para você? Você já parou para pensar sobre isso?
Coloca nos comentários se você tiver dúvida e coloca nos comentários também qual a importância da ética para você. Pensa um pouco aí de maneira resumida e comunica para nós, nos faz saber a sua opinião sobre qual a importância da ética para você, na sua casa, na sua escola, entre os seus amigos ou em qualquer lugar onde você possa transitar e conviver com pessoas, tá bom? Para que fique aí um exercício para vocês, olha só, atividade para casa, nós vamos ter 2 atividades, tá bom? Com base em nossos estudos, na aula anterior que nós falamos sobre o problema ético, sobre a definição de ética, na aula de hoje que nós estamos falando sobre a ética no cotidiano e a importância dessa ética, e com base também na sua experiência ética, se você já teve que enfrentar algum problema ético, ou se você lembra de algum problema ético, né, que você já viveu, escreva um pequeno texto falando sobre a importância de se viver eticamente no mundo. Anteriormente, eu quero que você fale da importância ética para você, aquela avaliação que eu disse para vocês colocarem nos comentários. A atividade você vai pegar um caso ético que você já teve que enfrentar, ou que você lembre aí nas suas pesquisas. Você vai descrever esse caso e falar da importância de maneira geral de se viver eticamente no mundo, ok? Faz isso aí em um pequeno texto, no mínimo 5 linhas, tá bom? Mas pode ficar à vontade se quiser fazer mais do que isso, mas o mínimo é 5 linhas, e mostra pra gente, através dessa questão, qual a importância da ética no mundo. A segunda atividade para vocês são as questões 3, 4 e 5 do exercício da página 408. Nós, na aula anterior, passamos as 2 primeiras questões que corrigimos no início dessa aula, e agora fica para vocês a questão 3, 4 e 5 da página 408, para a gente fechar esse conteúdo e começar a pensar nos teóricos, nos filósofos que falaram sobre ética nas aulas posteriores. Ok, pessoal? Vocês já sabem, qualquer dúvida deixe nos comentários, que nós estamos aqui atentos para poder servi-los e responder. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até lá!